você que se liga conosco, muito obrigado pela sua audiência. Está no ar mais um espaço das boas notícias da nossa universidade comunitária. Esse é o nosso UNESC, o nosso encontro diário com o que é notícia, com o que é relevante na pesquisa, na extensão, nas relações com a comunidade e no cumprimento das grandes missões da nossa UNESC para todo o Grande Sul catarinense. E olha, esse programa, você sabe, é uma realização da Ecocria, a Escola de Comunicação Criativa da UNESC, que apresenta a você o jeito UNESC de formar os profissionais do futuro na comunicação. Convidamos você a conhecer jornalismo, publicidade, propaganda, comunicação digital, os nossos cursos da nossa universidade comunitária. Esse programa é gerado desde os estúdios da UNESC TV, aqui no campus da nossa universidade, para as emissoras parceiras de televisão e rádio aqui do sul de Santa Catarina. E olha, o programa de hoje, ele vai se dedicar a contar detalhes de um evento recente que teve a UNESC como protagonista, que foi um encontro, claro, com a virtualidade, né, sendo necessária, que reuniu pesquisadores negros, o COPENI, e trouxe perspectivas muito interessantes de debate, de visões de sociedade, de visões de futuro. E você sabe que a UNESC é muito atuante nessas questões de estudos raciais. Nós temos um espaço consolidado aqui na universidade, com pesquisadores muito gabaritados, que tratam essas questões, que trazem para a universidade essas questões com muita propriedade. Então, é sobre isso que nós vamos conversar hoje, em 1 minuto, depois desse recado que está chegando para você aqui da UNESC. A gente vai apresentar a nossa convidada e começar o bate-papo de hoje. Não sai daí. Quando pensamos no futuro, imaginamos olhar para frente, mas o futuro já está ao nosso lado. Todos os dias a UNESC escreve um pouco de como será o amanhã, promovendo o desenvolvimento pessoal e coletivo da nossa sociedade. De que tempo você é? Os novos tempos exigem rápida capacidade de adaptação, onde aprender é um processo contínuo e ter propósito é importante. As empresas e instituições valorizam novas competências profissionais e as pessoas procuram negócios preocupados em gerar valor para o mundo. Venha construir o novo com a UNESC, uma universidade completa que oferece ensino de excelência em diferentes modalidades. Experimente primeiro como vai ser a educação do futuro e descubra todas as vantagens da UNESC Virtual, o EAD da universidade que você conhece e o mundo reconhece. Vem aí, Semana de Ciência e Tecnologia da UNESC. A 12ª edição está chegando com o tema A Transversalidade e a Importância da Ciência, Tecnologia e Inovação para o Planeta. A pauta da semana trará o papel do conhecimento para enfrentar desafios regionais, nacionais e mundiais. É de 8 a 12 de novembro, virtual, para você conferir onde estiver. Na programação da semana tem seminário de iniciação científica e os salões de extensão, de ensino e de pós-graduação. Feira de inovação, talento cultural, feira de ciências, workshop de arqueologia e ciclo de palestras do Museu de Zoologia. Não vai perder, né? E mais, palestras, oficinas, minicursos, apresentações de pesquisas e relatos de experiências. Quer saber mais? sct2021.unesc.net. 12ª Semana de Ciência e Tecnologia. Mais uma da UNESC, a nossa universidade comunitária. Estamos de volta com o programa das boas notícias da nossa universidade comunitária, nossa UNESC, que hoje tem a satisfação de receber essa convidada que é psicóloga, que tem uma atuação muito bacana aqui na UNESC e que esteve totalmente imersa, pelo que sei, nas últimas semanas, nos últimos meses até, na organização do 5º Congresso Brasileiro de Pesquisadores Negros da Região Sul, o COPENI, o 5º COPENI Sul. Eu tenho a satisfação de receber a Janaína Damasio Vitório, que é nossa coordenadora da Secretaria de Diversidades e Políticas de Ações Afirmativas aqui da UNESC. Obrigado pela presença, Jana. Tudo bem? Obrigada, tudo bem, né? Olá a todos. É um prazer enorme poder estar divulgando esse trabalho que a gente realizou nos últimos dias e que, nossa, nos trouxe um contentamento enorme, assim. O que vocês discutiram? O que esteve em pauta no COPENI Sul? Olha, o COPENI ele é um evento muito abrangente, né? Então ele reúne pesquisadores negros de toda a região sul. Então a gente discutiu o tema do nosso COPENI, né? Era Esse Ano Eu Morri
Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, né? Que era a cidade, Direito à Cidade e as Populações Negras no Brasil, no sul do Brasil. Então, tudo que abrange a questão dos direitos, né, de muitas pautas que a gente vive discutindo, que não se tem acesso. Então, educação, saneamento básico, moradia, a questão do gênero, as diversidades, representações. Ele acontece com uma temática muito ampla, né? E nós fizemos 3 grandes fóruns, né? Então, nós tivemos o Fórum da Educação para discutir sobre tanto a Lei 10.632, que é a lei que exige, né, o ensino da cultura afro-brasileira nos currículos escolares, o Fórum dos Clubes Negros, porque por conta de um momento da nossa história de muita segregação, então a comunidade negra em vários lugares do país, né? Inclusive aqui em Criciúma a gente tem o Clube União Operária, se organizaram, então alguns clubes não existem mais, outros sim, então o fórum para pensar na revitalização desse patrimônio, estudar, né, verificar todo o histórico desse patrimônio, que para a gente é um patrimônio cultural muito forte. E também o Fórum dos Copenes, né, onde a gente reuniu os coordenadores de NEABs, né, de toda a região sul do Brasil. Então, você citou agora por fim o NEAB. É importante a gente mencionar às pessoas que o Copene não traz uma discussão extemporânea aqui na Unesc, é algo que vocês estão tratando o tempo inteiro, né? Não, o NEAB, ele é o núcleo de estudos... Quem faz isso é o NEAB, pois é. O que é o NEAB, né? É um núcleo de estudos afro-brasileiros e indígena. Né? O NEAB, ele existe, no Brasil nós temos 200 NEAB, cerca de 200 NEAB, e eles estão vinculados às universidades e alguns institutos federais. No caso, o NEAB da Unesc, a gente tem desde 2006, né? Teve uma pequena pausa, mas que ele está atuante mesmo é desde 2014. Então, a gente realiza vários eventos com a pauta étnico-cultural, tanto indígena quanto da população negra, em todos os espaços universitários. Você falou agora há pouco num tópico, quando eu estava olhando a programação e acompanhei alguns dos eventos com transmissão da Unesc TV, você citou o direito à cidade. O que é o direito à cidade? Então, né, Denis, o direito à cidade, a gente gosta de pontuar que não é o direito à cidade, não é uma questão geográfica, não é o espaço, mas é tudo aquilo que a cidade oferta para o cidadão. Né? E que, na verdade, a gente vai pensar em saúde, a gente vai pensar em moradia, a gente vai pensar em escola. E não existe uma lei no Brasil que defina que o negro ou não negro tenha mais ou menos direito. Mas a gente sabe como que é viver esses espaços, né? De que forma que são os olhares das pessoas nesse espaço, o acesso a esses espaços. A gente falou muito durante o Copene, inclusive a pandemia, né, ela trouxe luz para a população negra, porque quando a gente olha para os espaços de vulnerabilidade social, a população negra é a população mais presente. Logo, a pandemia, ela veio abarcar e trazer muito mais dificuldade para a população negra. Então, o direito à cidade é o direito a esse acesso de uma forma com equidade, que daí perpassa a questão classe. A gente não está falando de um perfil socioeconômico, a gente está falando de um perfil que é marcado pela cor, que é datado pela uma escritória, né? Então, quando a gente fala o direito à cidade, é de que forma que eu tenho direito aos lugares nessa cidade. Perfeito, perfeito. E quando a gente trata desses direitos, Janaína, nós podemos apontar de alguns anos ou algumas décadas para cá algum avanço? Nós estamos tendo avanços nessas relações ou não? Sim, então, estamos tendo muito avanço no sentido de que nós estamos podendo discutir e debater sobre esses temas em todos os espaços. No espaço acadêmico, a gente ouve falar sobre a luta antirracismo dentro do futebol, verdade. A gente está vendo as redes de comunicação, né, as denúncias que têm acontecido. As denúncias para a gente que trabalha essa luta antirracista, ela é um grande avanço. Porque as pessoas hoje não têm mais tanto espaço, né? Elas podem cometer o ato, elas podem tirar o direito, mas elas são denunciadas. Então, assim, nós temos leis, né? Racismo no Brasil é crime,
né? E outras questões, assim, então a gente tem tido avanços. Se nós temos leis como a Lei 10.632, que garante o ensino na curricularização, nós temos um MEC e um CNPq que gratifica, né, que pontua as instituições que debatem essa temática através dos NEABs, dos fóruns em si, então nós temos sim. Olha só, importante isso que nós tenhamos avanços, mas o racismo ainda existe, né? Com certeza. Aquela história de racismo estrutural, é isso? O racismo estrutural, na verdade, a gente se debruça muito sobre Silvio Almeida, né, que ele traz isso muito bem pontuado, que é uma estrutura, né, quando a gente vai fazer uma linha do tempo, desde o primeiro processo de escravização no Brasil, as leis, se nós formos buscar as leis, né, Deus das leis de questões de terra, de direito a nome, acesso a voto, educação, todas elas excluíam a população negra desses direitos. Então, o que é estruturado? É que existe uma estrutura que foi criada para fazer com que o negro ficasse para além, né? Que ficasse à margem de tudo isso. A gente costuma dizer assim, né? O que é o racismo em si? O racismo é a gente perceber considerar que existem duas raças, né, duas etnias, e que uma vai ser mais relevante que a outra vai, né, e daí a gente vai falar de privilégio, daí a gente vai falar de acesso, e daí a gente vai falar de tanta coisa. Ô Janaína, você já foi vítima de racismo? Sim. Em que circunstâncias, assim, você poderia nos citar? Olha, Denis, quando a gente mergulha no universo de estudar a luta antirracista, primeiro a gente percebe muitas situações de racismo que a gente vivenciou e não percebeu. Era isso que então, eu imaginei. Eu vou te dizer assim, eu estudei o meu ensino básico, né, ensino fundamental, médio, todo numa escola particular, né? E quando eu percebo os lugares que eu fui colocada e as situações que vivenciei, eu tenho muitas situações de racismo. Eu trabalho na universidade há 21 anos. 21 anos. É uma história, né? É quase a metade da minha vida, um pouco, né? Então, assim, eu já tive muitas situações dentro da própria instituição. E olha que eu digo em todos os lugares que eu vou. Eu estou no lugar de privilegiado, eu estou no lugar seguro, eu estou no lugar que me ouve, que me considera com equidade perante os meus colegas. Mas não existe uma redoma para me proteger, porque tem as pessoas que vêm e que não têm essa leitura, claro, que não têm esse olhar. Então, assim, o racismo ele acontece, sim, em vários lugares, né? E contar a história, eu não gosto muito, mas tem várias situações, sim. Porque a gente olha para o passado, né? E nós somos contemporâneos, então a gente olha lá para a nossa juventude e lembra o que passava na televisão, por exemplo. Isso As mesmo. coisas que eram ditas, né, por vezes, em programas e eram aceitas porque faziam parte daquele momento histórico. Só que hoje a gente olha para o passado até vergonha, né? Certas coisas que a gente consumia há 20 anos, por exemplo, nessa perspectiva racista. De piadas que a gente ria, por exemplo, né? Exatamente. Que a gente ria. Eu digo, enquanto mulher negra, não vou dizer não, muitas vezes eu não percebi que eu estava sendo cruel até comigo mesma, né? Então, assim, Deus de tu chegar, de tu estar num espaço e a pessoa não te identificar, né? Tipo, aqui na Unesc, eu trabalho em setores, tenho cargo de gestão, e a pessoa chegar até a mim e tá o crachá e ainda perguntar quem é a chefia. Eu queria falar com fulano. E tu percebe nos olhares das pessoas quando tu é apresentado, né? Então, por isso que eu te digo, é muito subjetivo, né? E até de situações, assim, de realmente pessoas te colocar em determinados lugares a qual tu não pertence por conta da tua cor. Sabe, eu não vou... Para mim, contar histórias de racismo que eu passei no meu ambiente de trabalho é muito complicado, porque foi dentro da Unesc. Certo. Mas, sabe, aquela história que tu ouve de que, de repente, tu abre a tua porta e a pessoa pergunta se a dona de casa tá? Certo. A gente pode fazer um recorte e trazer para cá, e isso é muito comum aqui dentro. Eu acho que é importante essa franqueza para a gente deixar claro o seguinte, nenhum ambiente está livre. Não, e não é culpa da estrutura. Quando a gente fala racismo estrutural, eu não estou falando da Unesc, eu estou falando das pessoas que compõem esse lugar. Porque a estruturação, e que estão em todos os lugares. Nós somos a sociedade, né? Nós fizemos o movimento. Nós é que, enquanto pessoas, é igual a criança, né? Eu dizer que a criança, ela não nasce racista, isso é a frase mais clichê que tem.
Mas quantas... Eu levei já meus filhos em festa de aniversário que não brincavam com nenhuma criança. Por quê? Porque no ambiente que eu estava, eles eram as únicas crianças negras. Aquelas crianças provavelmente receberam alguma informação em relação ao que significa uma diferença de cor de pele, que eles transferiram. Toda criança negra que ele visualiza, ele faz associação. Então, assim, é um mecanismo que um ato que tu faz inocente na tua casa com teu filho, numa brincadeira, ele, como criança, vai transferir para o imaginário e ele vai levar para um colega. Então, gente, nós pais, mães, vamos ter muito cuidado com essas questões, porque nós estamos criando nas gerações futuras maiores ou menores potenciais racistas, por exemplo. Então vamos ter muito cuidado, né? Essas observações da Janaína são muito interessantes. A gente continua o bate-papo em seguida, mas agora a gente faz aquele contato com a redação da Ecocria, com a Maga Estopassoli, que chega desde a redação da Ecocria com notícia, com informação. Você vai falar, Maga, de uma formatura recente muito bacana, muito emocionante, de todas que nós temos aqui na Unesc, mas essa foi muito especial. Conta pra gente aí, Maga. Denis, você já ouviu a expressão cozinhar é um ato de amor? Pois é, em outubro nós tivemos a formatura da primeira turma do curso de gastronomia da Unesc e o evento foi marcado por muita emoção. A turma era composta com um perfil muito variado de alunos. Tinha adultos, idosos em primeira ou segunda graduação, ou iniciando a carreira profissional, buscando qualificação no mercado que já atua, ou então apostando em uma mudança de carreira já na terceira idade. Bolsistas, empresários, estagiários e aposentados juntos em uma turma que se completou. Na noite de celebração pela conquista do diploma, o grupo contou com a presença da reitora e paraninfa convidada, a professora doutora Luciane Bisognin Sereta, do patrono Lucas Fabrício de Souza Firmino e do coordenador do curso, o professor Marco Antônio da Silva, compondo a mesa de honra. Mas não foi só isso. Além da emoção pela conquista, os formandos prestaram uma homenagem ao acadêmico Júnior da Silva Martins, vítima de complicações do quadro de Covid-19 em maio de 2021. A cerimônia completa foi acompanhada por mais de 500 espectadores no YouTube e ainda pode ser assistida no canal da Unesc lá no YouTube, tá? Ao cozinhar e servir, estamos dando o que de melhor existe em nós, destacaram as oradoras da turma, enquanto agradeciam aos colegas e professores por todo o aprendizado. Parabéns aos formandos e muito sucesso na profissão. Muito bom, muito bom. Obrigado, viu, Maga? Essa e outras notícias você confere lá no unesc.net/agcom, que é o espaço das notícias geradas pelos nossos jornalistas da equipe de comunicação da AGCOM, aqui da nossa universidade. Fazemos um intervalo, na volta eu converso mais com a Janaína, vamos falar de Copene, vamos falar de racismo, vamos falar desses estudos todos tão importantes, então não saia daí, já voltamos. A vida profissional nos traz novos desafios a cada dia. Avance na sua carreira com a pós da Unesc. Mais de 50 opções de cursos com conceito máximo no MEC. Desenvolva suas habilidades, aumente seu network, participe de aulas dinâmicas com professores de alto nível e potencialize sua atuação profissional. Faça a pós-graduação Unesc, onde o futuro profissional é feito de propósito. Chama no WhatsApp 999150433. Vem aí, Semana de Ciência e Tecnologia da Unesc. A 12ª edição está chegando com o tema A Transversalidade e a Importância da Ciência, Tecnologia e Inovação para o Planeta. A pauta da semana trará o papel do conhecimento para enfrentar desafios regionais, nacionais e mundiais. É de 8 a 12 de novembro, virtual, para você conferir onde estiver. Na programação da semana tem seminário de iniciação científica e os salões de extensão, de ensino e de pós-graduação. Feira de inovação, talento cultural, feira de ciências, workshop de arqueologia e ciclo de palestras do Museu de Zoologia. Não vai perder, né? E mais, palestras, oficinas, minicursos, apresentações de pesquisas e relatos de experiências. Quer saber mais? sct2021.unesc.net. 12ª Semana de Ciência e Tecnologia. Mais uma da Unesc, a nossa universidade comunitária.
Estamos de volta com o Nossa Unesc, o programa das boas notícias aqui da nossa universidade comunitária, desde os estúdios da Unesc TV para as nossas emissoras parceiras de rádio e televisão. Eu tenho a satisfação de conversar no programa de hoje com a Janaína Damasio Vitório. A Janaína, que está aqui conosco, ela é coordenadora da Secretaria de Diversidades e Políticas de Ações Afirmativas da Unesc, e nós estamos falando sobre o Copene, que foi esse evento muito interessante que ocorreu há alguns dias com a participação da universidade e que reuniu pesquisadores negros. Aí quando fala, Janaína, nos pesquisadores negros, eu quero te questionar o seguinte: nós temos pesquisadores negros suficientes no Brasil ou ainda tem pouco pesquisador negro porque a educação também é um ambiente que ainda carece de uma presença maior dos negros? Então, Denise, a gente vai passar por tantas questões, porque assim, né, a gente vai olhar um número de negros dentro das universidades. Pois é. Que daí, se a gente fizer o exercício do pescoço, que a gente costuma dizer... O que é o exercício do pescoço? É chegar no lugar, eu chego num restaurante aqui em Criciúma, normalmente eu me situo. Eu olho para o lado e vejo quantas pessoas negras tem naquele restaurante. Quando eu vou no shopping, eu faço o mesmo exercício. Quando eu vou ao cinema, eu faço o mesmo exercício. Então, a gente meio que tem esse estranhamento, né? E aqui em Criciúma a gente é quase 15% da população. Então, assim, não é um número tão exímio para não estar ocupando os lugares. E daí a universidade, né, infelizmente, por mais que tenha as políticas de acesso, né, porque é uma questão que é anterior, né, ao ensino superior, já está lá no ensino médio. No ensino médio a gente já percebe que o número de estudantes negros é minoria, mesmo nas escolas públicas. Então, consequentemente, nós vamos ter menos pesquisadores, nós vamos ter menos professores universitários, né? E também a gente tem um filtro que mesmo aqueles que conseguem, que alcançam, às vezes não conseguem ingressar dentro da academia, né? Em sala de aula. Então, a gente tem... São duas questões. A gente não tem, né, os alunos que têm a formação, mas a gente tem o número de alunos com formação que também não conseguem ingressar. Agora, foi interessante você tocar nessa questão de Criciúma em relação aos negros, porque eu sempre me pego pensando nisso, sabe? A gente vai lá na página de Criciúma no IBGE e tem os números lá sobre Criciúma. Ano que vem acho que vai ter censo, né? E aí a gente vai ter uma atualização desse dado aí. E Criciúma tem um número considerável, expressivo nos números em relação a negros, e lembrando que esses números geralmente são subestimados, né? Sim, com certeza. Eu tenho a impressão de que eles são maiores do que a estatística oficial. Onde é que estão os negros de Criciúma? Então, é uma pergunta, né? Eu sempre me perguntei isso. Os negros de Criciúma estão nos bairros, nas periferias, né? Estão fora da escola, estão fora da universidade, estão fora dos espaços de lazer que a gente considera, né, que são lugares saudáveis, né? E é muito importante essa fala que tu faz no sentido do censo, né, da questão da autodeclaração, porque quando a gente olha assim, todo o tratamento que a população negra tem no Brasil, é difícil as pessoas quererem dizer que são negras, né? Então. Porque existe, mas por que não assume? Gente, é melhor eu me esconder às vezes, eu vejo tanto sofrimento que se eu puder passar desapercebida, eu estou evitando. Você conhece casos de pessoas que se autodeclaram não negros, sendo negros? Sim, sim. E é uma questão mesmo que a gente sabe que é um viés de tentar se esconder desse cenário cruel, uma autodefesa. Né? Eu vou te dizer que... E a gente que faz a luta antirracista, a gente que estuda a temática, que busca entender, a gente entende assim, o não alisar o cabelo. Né? Que muitas pessoas, mas daí é um ato, é o quê? É uma rebeldia? Não, é eu me libertar e dizer assim, olha, eu não preciso me esconder, eu quero lutar por esse lugar, né? E eu digo que a questão da transformação do cabelo, ela é interna, tu tem que ter uma construção interna, uma elaboração muito forte, entender o que é esse mecanismo, o que é esse sistema, como que tu vai lidar com ele, para depois tu deixar teu cabelo afro para fora e não ter medo dos ataques que vêm. Então, né? Aí que está o detalhe, porque tem pessoas que podem estar ouvindo essa nossa conversa e não entenderem, mas estão falando só de cabelo, não é só o cabelo, né? Não é só Tanto que nós tivemos recentemente no Big Brother Brasil, aquele debate que foi levantado pelo João Luiz, né? Aquele rapaz do Big Brother Brasil,
em função daquele comentário horroroso que um outro fez lá em função do cabelo dele. dele. Né? Não é só um cabelo, é um ato de resistência. Eu tenho um filho de 19 anos que tem um cabelo black enorme. Que legal. Tá. E eu, enquanto mãe, quando ele sai à noite, eu me preocupo dele sair mesmo? com cabelo black enorme, sendo um menino negro. Então, sabe o que significa isso? Sabe a simbologia disso? De uma mãe que o filho sair e dizer assim, olha, eu não pergunto que hora ele vai chegar. Eu pergunto, levou o documento? Olha, não vai com essa blusa muito escura. Olha, sabe, as orientações que eu dou para o meu filho ao sair de casa não são as mesmas orientações de uma mãe não negra. Porque as minhas... Então, é a resistência, né? É verdade, é verdade. E olha só, a gente falou há pouco no censo e eu me remeti a um outro acontecimento do ano que vem, que é a eleição. Onde é que estão os negros nos espaços políticos? Também é uma dificuldade no Brasil, né? Política eleitoral ali, né? Não, é uma dificuldade porque daí é uma sucessão de movimentos. A gente acabou de falar da educação. Criciúma não teve, acho que 5 vereadores negros na história. 3, talvez. Eu estou tentando puxar pela memória eu aqui. recordo, eu acho que nós tivemos 3 ou 4, eu lembro. Teve o Manuel Satiro, teve a Maria Edil, o Crispim. A Maria Edil, a Maria Crispim, o Amaral. O Amaral. 4, e é mais... agora a gente teve a Juscelia que está como suplente. Né? É isso aí. Posso estar esquecendo de algum colega que depois vai me pegar. Mas é por aí, a gente mas é por aí, mas agora é isso mesmo. Mas assim, e a gente na última eleição, nós tivemos mais de 30 candidatos negros a vereadores. Então negro não vota em negro, é isso? Não dá para dizer isso. Não dá para dizer isso porque existe toda uma construção estrutural para que o negro não vote negro. Perfeito. A questão não é uma questão só de cor, é uma questão de identificação, é uma questão de ter acesso a esse negro para conhecer e tem também uma questão de investimento, né? Verdade. Esse negro que sai de candidato a vereador, qual o investimento que o partido fez nele? E qual o investimento que o partido fez no não negro? Quem apostou nessa corrida? A gente sabe como que funcionam os votos aqui no país, né? Verdade. Até tem alguns movimentos agora que tentam criar uma equidade nesse sentido. Sim, né? sim. Existem algumas leis, existem alguns movimentos, mas, né? Mas a gente acredita que isso ainda seja possível e nós estamos trabalhando, inclusive, isso. Porque isso são... A questão da política do negro no Brasil... Aqui em Criciúma é pauta de debate. Os movimentos sociais negros aqui em Criciúma têm se reunido, têm discutido, sabe? Então, a gente planta e acredita, porque nós temos um grupo bem efetivo aqui em Criciúma de movimentos. Eu lembro da candidatura recente da Cíntia dos Santos à prefeita. Ela foi candidata 2 vezes, se não me engano, à prefeita. Foi um outro movimento político que se tentou fazer com alguém negro, né, aqui em Criciúma. Por fim, a gente avançou nos temas aqui. Eu quero saber se a gente, nos temas que tratamos aqui, se a gente divergiu muito do que o Copene tratou, ou não? Não, porque o Copene trata disso, ele trata de vidas. Nós tivemos na nossa mesa de abertura a doutora Jaqueline, que é a primeira doutora trans do Brasil. Olha só. Então, ela veio falar das violências, da feminilidade, da questão de ser uma mulher trans, tanto na academia. Então, assim, a gente fala de vida, a gente fala das questões mesmo, né, de tudo aquilo que nos aflige enquanto população negra, mas como tem a questão de que tudo é mimimi, a gente transforma em pesquisa, a gente transforma em dados, a gente transforma em números e evidências, para não estar pautado em mimimi, porque nós estamos falando de vidas, né? Porque tudo isso o racismo mata. O racismo tem matado muito no Brasil. A gente fala de questões de que assim, ó, não é só o bem-estar, a gente não está falando só de saúde mental, a gente está falando de sobrevivência. Né? Perfeito. Janaína, foi muito bom te receber aqui, teremos novas oportunidades, uma conversa de alto nível sobre temas que precisam estar na ordem do dia. Muito obrigado. Agradeço também, né, pelo espaço e estamos aí quando quiser, mas temos o Negra, que é também um grupo de estudos na Unesc, que trabalha a questão do racismo, temos a Secretaria de Diversidades, o NEAB, e estamos, né, sempre prontos para poder conversar. Que bom, nós recebemos no programa de hoje, aqui no nosso Unesc, a Janaína Damasio Vitório, que faz um belo trabalho na coordenadoria da Secretaria de Diversidades e Políticas de Ações Afirmativas da Unesc. Foi o destaque desta edição do nosso Unesc, que agradece a sua audiência e até uma próxima, que é o Espaço das Boas Notícias da nossa Universidade Comunitária. Até mais!